Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Graça e paz da parte de Deus. Mais uma vez, mais um momento em que temos a chance de crescer diante do nosso Deus. Na lição de hoje, nós iremos aprender um tema que diz: Deus é bom e imutável. Que maravilha é cada um de nós saber e ter a certeza que nós temos um Deus bom e nós temos um Deus que não muda. As suas promessas não podem mudar. A sua bondade, ela não tem fim. E nesta lição, nós vamos aprender um pouco sobre isso. Esse assunto, que é um assunto muito intenso, é um assunto muito grandioso, porque nos seminários, quando você aprende sobre a bondade de Deus, aprende sobre a imutabilidade de Deus, isso está incluído na teologia sistemática. E qualquer seminário do mundo, ele terá esses assuntos. Aparentemente, parece que é algo muito simples, mas não é. Porque quem pode explicar Deus? Quem pode fechar algum assunto sobre o Senhor? Mas nós vamos tentar, como classe, dependendo tão somente da ajuda do Espírito Santo de Deus, para que este assunto, para que esta lição, ela seja proveitosa para cada um de nós. Para a gente meditar, peço que você prepare a sua Bíblia e abra no livro de Tiago, capítulo 1, verso 18. Separe aí Tiago, capítulo 1, do verso 16 até o verso 18. Vamos ler? Está escrito assim: Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Texto lindo, texto de Tiago, capítulo 1, 16 ao verso 18. Nesta lição, nós vamos aprender duas coisas, que na verdade são duas coisas muito simples de se falar e de se ler. Mas quando a gente abrir esse leque, quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a mergulhar, percebemos que o assunto é muito complexo, é muito profundo e é muito revelador. Veja que nesse slide diz que Deus é bom. De fato, Deus é bom. Ele não é injusto, cruel ou sádico. A manifestação da bondade de Deus evidencia-se em seus presentes, dádiva e dons. A manifestação da bondade de Deus revela sua perfeição, boa, perfeito. A manifestação da bondade de Deus expressa sua pessoa. São lá do alto. Se é bom, é de Deus. Descendo do Pai das luzes. Sua bondade só pode ser divina. De fato, irmãos,
nós temos que ter esta certeza. Se tem alguém que pode nos dar algo bom, esse é o Deus tremendo e todo-poderoso. Não existe nada ruim que venha do Senhor. O Senhor é bom. Deus é bom. Nós vamos aprender nesta lição como o nosso Deus ele é um Deus grandioso, bondoso, imutável. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje. É o mesmo Deus. Ele não muda. E a sua bondade também não muda. Observe que quando nós falamos dessa imutabilidade de Deus, olha que interessante. Nós vamos falar um pouco desse caráter de Deus. É como falar dos atributos de Deus. Observe que o texto de Tiago 1:17, ele diz: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O caráter de Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Faz parte da natureza de Deus. Não mudar faz parte da sua natureza. Os seus métodos podem mudar, mas não o seu caráter. Isso é muito interessante. Nós vamos ver isso um pouco mais aberto. Os seus métodos podem mudar, mas não o seu caráter. A bondade de Deus não permite que ele mude as suas promessas para conosco. Mesmo que as circunstâncias possam mudar, o nosso Deus não muda. Então, nessa fase de introdução, nós vimos aqui que Deus ele é bom e ele é imutável. E pesquisando, irmãos, verificando algumas coisas assim sobre esse tema, sobre esse assunto, nós, nessa lição, iremos falar de Deus. Mas Deus ele não é bom para nada. Existe um porquê do Senhor ser bom. Nós, como homens, nós diretamente nós recebemos essas dádivas e essa bondade do Senhor. Porque Deus realmente poderia ser bom no céu, Deus de fato poderia ser bom para com os anjos, com os serafins, mas quando Ele nos cria, quando Ele nos traz o fôlego de vida, e essa bondade, ela agora também faz parte da nossa vida. Mas será que estamos realmente prontos e preparados para receber essa bondade do Senhor? Veja que indagação interessante. O ser humano é bom ou mal em sua essência? Somos luz e sombra e a todo momento fazemos a escolha do que queremos colocar para fora. Escolhemos quem queremos ser diante da vida. Então você vê que o homem, no seu livre-arbítrio, na sua essência, ele pode ser bom ou ele pode ser mal. Existem algumas pessoas, como teólogos, filósofos, que traz alguns textos interessantes. Observe. Segundo Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade
o vicia? Um ponto de vista. Segundo Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o vicia. Já para Hobbes, o homem é, desde o início, mau, perverso e egoísta. Existem até algumas igrejas que têm uma certa linha que entende que o homem realmente ele é 100% mau. Quando você pega ali no livro de Romanos, Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O apóstolo Paulo diz que ele acaba sendo levado a cometer alguns erros, mas ele é dependente da graça de Deus. Então, o homem é 100% mau, mas a graça de Deus é que pode transformar este ser e esse indivíduo para algo melhor. Já Santo Agostinho afirma que, sendo o homem imagem e semelhança do Criador, ele é essencialmente bom e capaz de amar. Mas nesta lição nós vamos falar sobre Deus. Mas com essas três posições, a gente percebe que como homem, ele realmente tem limite. E que bom, irmãos, que bom que nós servimos a um Deus vivo e poderoso. Porque se nós fôssemos confiar no homem, em carros e cavalos, coitado de nós, certamente o nosso rumo certo seria a morte. Observe comigo, agora a gente vai entrar de fato nos aspectos que diz sobre a bondade de Deus e a imutabilidade de Deus. Essa epístola, ela foi criada para alguns cristãos que estavam dispersos, estavam meio que perdidos, sem rumo e sem orientação. Na lição anterior, nós vimos que algumas pessoas tinham um certo entendimento de que toda a sua tentação era porque Deus era o agente causador da tentação. Mas a gente aprendeu e sabemos que o nosso Deus, ele não tenta ninguém. Podemos passar até por provas, mas é para ser aprovado. É para Deus moldar o nosso caráter, é para Deus nos tornar melhor. Mas nesta lição, agora parece que aqueles crentes que estavam dispersos, aqueles crentes que estavam ali espalhados em vários locais e lugares, eles agora começam a mostrar um outro defeito em suas próprias vidas, que era colocar em desconfiança o caráter de Deus. Primeiro, eles desconfiaram que Deus era o tentador, mas Deus não é o tentador. E agora, nesse trecho, Tiago ele tem que explicar para aquele grupo de irmãos que Deus ele tem um caráter ilibado, sem mancha, sem mácula e sem defeito algum. O que é a bondade de Deus? Olha comigo. Não estamos nos referindo à sua misericórdia, pois a bondade se estende além da misericórdia. A misericórdia pressupõe um objeto miserável, mas a bondade não necessita de forma alguma de um objeto. Por exemplo, a criação foi um ato de bondade e não de misericórdia. Observe que a bondade de Deus, ela é para todos os homens. Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. João 3,16. A bondade de Deus é para todos os homens. Deus, ele ama todos os homens. Não é por misericórdia. É porque ele é bom. É por causa da sua essência. É por causa da sua essência que Deus é bom. Não é por misericórdia. Não é por isso. Quando Deus ele se revelou, olha que coisa interessante que diz nesse texto, onde Deus ali fala com Moisés. Veja que palavra reveladora. Quando Deus revelou-se a si mesmo a Moisés, de maneira que um ser humano fosse capaz de suportar. Ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Como se a bondade fosse a fonte de todos os afluentes da sua glória. Este é o atributo capitão que conduz o restante do agir. Irmãos, realmente nós temos passado dias complicados, dias difíceis. Mas Deus, que falou com Moisés, ele fala conosco também hoje. O meu desejo é fazer passar diante de você, meu filho e minha filha, toda a minha bondade. Nós temos que ter a certeza, irmãos, temos que confiar que aparentemente Deus não nos vê. Aparentemente Deus ele não percebe os nossos sofrimentos. Mas ele falou para Moisés e ele nos fala nesta hora. O meu desejo é passar diante de você toda a minha bondade. Por quê? Porque ele é bom. Faz parte da sua essência. Quando somos filhos de Deus, nós só podemos esperar uma coisa do Senhor. É a sua bondade, a sua glória, a sua graça, a sua perfeição e o seu amor. Olha que palavras tremendas sobre a bondade do Senhor. São salmos que nós temos que conhecer. São salmos que até nós falamos e às vezes não até sabemos onde está situado, mas vamos ler aqui agora Salmos 106. Olha o que diz, que coisa linda. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo lindo. Olha outros salmos que fala da bondade do Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, você observa que coisa linda, irmãos. É esse texto. Mas, quando a gente pode falar sobre os atributos de Deus, ele vai falar realmente quem ele é. A gente tem que entender, irmãos, que conforme diz até a canção, ninguém explica Deus. Quem pode explicar o Senhor? Quem pode definir Deus em uma lição? Quem pode definir Deus em uma pregação? Quem pode definir Deus em um seminário? Quem pode definir Deus em um simpósio? Quem pode definir Deus em um livro? Ninguém pode definir Deus. Os atributos de Deus existem diversos, são inúmeros, mas todos eles mostram a perfeição, a bondade e prova que o nosso Deus não muda. Quem somos nós para poder definir? Mas os atributos dele mostram quem ele é para cada um de nós. Nesse slide aqui agora,
onde nós vamos aqui ter a chance de observar uma coisa. Veja, nesse slide que aqui agora, ok? Vamos lá. A bondade de Deus aparece na determinação de Deus em salvar o homem. Deus ele foi bom quando escolheu nos salvar. A bondade de Deus estava presente na redenção, aparece no dom de Cristo. A bondade de Deus aparece na posição da exaltação no qual ele nos coloca. Nós somos a coroa da criação de Deus. A sua bondade é nisso. Nós não estamos por baixo na criação. Nós somos a coroa da criação do Senhor. Então isso é maravilhoso. Que bondade que podemos receber desse nosso Deus. Nesse trecho agora, vamos falar um pouco sobre a imutabilidade de Deus. Em que Deus de fato ele é imutável? Olha o que diz esse slide. Deus é imutável em sua essência. Deus é o primeiro ser. A sua autoexistência prova a sua imutabilidade, já que ele não deve a sua existência a ninguém. Então, ele não pode deixar de ser aquilo que ele é. O fato dele ser espírito e não corpo indica que ele não está sujeito às mudanças físicas que um ser normal experimenta. Então, olha que coisa reveladora. Deus, por que ele é imutável? Porque ele é espírito. Porque ele é espírito. Então, este Deus que não foi criado por ninguém, ele não precisou que ninguém o criasse. Ele é o Criador, ele é o dono da vida. Esse Deus, sendo espírito e não corpo, faz com que ele seja imutável. Então, a essência de Deus não muda. Louvado seja o Senhor. Em que Deus não é imutável? É onde Deus também não muda. Deus ele é imutável, ele não muda em seu conhecimento. Deus conhece todos e todas as coisas assim como sempre as conheceu. Ele nunca ganhou conhecimento, pois não há nada que ele saiba. Seu conhecimento, pois não há nada que ele não saiba. Seu conhecimento é perfeito e não pode mudar. Observe, se Deus fosse mutável, então ele não seria digno da nossa confiança. Olhe, se Deus fosse mutável, ele não seria digno da nossa confiança. Estaríamos perdidos, estaríamos sem esperança, porque essa imutabilidade de Deus é que nos faz ter a esperança da salvação, é que nos faz ter a esperança da glória. Deus não muda em suas promessas, e Deus não muda em seu conhecimento, e isso é espetacular. Em que Deus é imutável, um outro aspecto. Deus é imutável em sua vontade e propósito. Qualquer mudança desta categoria implicaria numa oposição aos seus planos anteriores e o faria um inimigo de si mesmo. Observe, Deus é imutável em sua vontade e propósito. Você imagina, irmãos, se todos os propósitos de Deus que ele criou de antemão, ele falava, não, agora eu vou mudar. A vontade de Deus é salvar a humanidade. Em seu propósito, ele disse que o Senhor viria. Ele disse que o Senhor sofreria. Ele disse que o Senhor morreria, mas ele disse que o Senhor voltará.
Os seus propósitos não mudam. Os propósitos de Deus não mudam para com o homem. Porque o homem, pecador, dependente da graça do Senhor, ele tem a oportunidade de saber que é um propósito de Deus salvar todos os homens. Todos serão salvos? Isso é um outro assunto. Mas é a vontade de Deus. Então Deus ele é imutável em seus propósitos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Salmo 33, 11. Deus é imutável em sua vontade e propósito. Louvado seja o Senhor por isso também. Em que Deus é imutável. Olha que interessante. Deus ele é imutável em termos de lugar. Ele está presente em todos os lugares. Se ele tivesse que se mover de um lugar para outro, então haveria uma mudança de local. Essa questão de Deus estar presente em todos os lugares é algo muito especial, irmãos. Isso mostra que Deus está presente conosco, não importa onde você estiver. O Pai que te vê em secreto, ele está presente em todos os lugares e locais e em situações. Todos nós passamos lutas, todos nós passamos provas, mas Deus nos vê. Deus sempre nos vê e sempre nos verá. Não traga para o seu coração a crença de que Deus não vê a sua luta e o seu sofrimento. Deus ele está presente em qualquer lugar e ele se move, ele pode estar perto de você. Ele vê aquilo que te aflige, ele vê aquilo que te angustia, ele vê as suas lágrimas, ele vê as suas orações. E isso é imutável. Isso é um atributo de Deus. Ele não muda. Ele não muda. Ele pode estar presente em todos os locais. Imagine, irmãos, se quando você estivesse orando, Deus ele não pudesse observar a sua oração. É por isso que em Jeremias 23, 24, olha o que está escrito. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. A glória é a bondade do Senhor, enche toda a terra. É inconcebível, irmãos, existir um lugar aonde Deus não se faça presente. E se Ele está em todos os lugares, Ele está aqui agora nesta lição, Ele está dentro do seu coração, moldando, te fazendo melhor e dizendo, eu estou contigo. Não desista, eu estou contigo. Que bom que o nosso Deus ele é imutável em estar presente conosco todos os dias também. Vamos ver aqui agora um pouco, nesse slide, trataremos de provas da imutabilidade de Deus. A perfeição de Deus prova a sua imutabilidade. Se ele mudasse para melhor, então haveria alguma perfeição fora ou acima dele. Se ele mudasse para pior, então não haveria perfeição nele. Olha que interessante. Se Deus realmente pudesse mudar, até que fosse para melhor, isso já seria algo para se desconfiar. Teria alguém acima dele. Mas olha, irmãos, o nosso Deus ele é um Deus perfeito.
O nosso Deus é um Deus que ele está acima de todos. Ele está acima de todos os deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Não existe ninguém como nosso Deus. Não existe ninguém como o Senhor. E essa lição, ela vem falar da bondade de Deus, mas ela vem mostrar que nosso Deus não muda, irmão. Porque se ele mudasse, a sua bondade poderia se transformar em maldade. Mas ele não muda, logo ele é bom eternamente. Então, a imutabilidade de Deus, conforme eu disse no início, que é um assunto, irmãos, que é tratado em seminários, na teologia sistemática. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então você vê, olha, Deus poderia mudar para melhor. Não, não vai mudar. Porque ele já é perfeito. Não existe ninguém acima da sua perfeição. E também ele não muda para pior, porque ele não pode assim o fazer. A infinidade e o poder de Deus provam a sua imutabilidade. Toda mudança implica em limites e barreiras. Se algo pudesse ser acrescentado a Deus, então ele não poderia de forma alguma ser infinito. Olha que interessante. Deus, ele já é tão perfeito. Deus, ele já é tão completo. Ele não necessita que ninguém ou coisa alguma o complete ou acrescente algo à sua santidade, à sua perfeição. Não. Temos um Deus, servimos um Deus que é um Deus completo. Louvado seja o Senhor por isso. Tome posse, irmão, desse trecho que nós estamos falando agora, irmãos. Olha, Deus, ele realmente não muda. Deus, ele não muda. Vamos tomar posse disso. Observe aqui o seguinte. Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Nós vimos que Deus é bom, a sua bondade, ela não tem fim, e Deus também não muda. Mas vimos no início da nossa lição que o homem, tratando como pergunta, o homem, ele é bom ou ele é perverso? O homem, ele já nasce perdido ou existe esperança para o homem? O homem, ele nasce com o pecado, mas ele pode ser regenerado, transformado. Olha, qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Deus, ele nos pede algumas coisas nesta hora. A palavra de Deus, ela traz caminhos e luz para que nós possamos andar e trilhar. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 58. Vamos imitar a perfeição de Deus, nos esforçando para sermos imutáveis em santidade. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Somos homens, somos mulheres, somos humanos, temos carne, e estamos buscando a perfeição, estamos buscando a santificação. A palavra de Deus diz que o caminho do justo é igual à luz da aurora. Ela vai brilhando, até ser dia perfeito. Mas a palavra de Deus, ela pede para que cada um de nós possamos imitar ao Senhor na santidade. Sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo.
Buscai a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, para que eu e você possamos ver a bondade de Deus e entrar pelas portas e ver a sua glória, o seu reino de luz, o seu reino lindo, preparado para todos aqueles que nele crêem. Nós precisamos não de um pouco, mas de muita santidade para poder ver o Senhor assim como Ele é. Um outro texto lindo, irmãos, que é o que Deus pede para cada um de nós, está em Hebreus 10, 23. Olha o que diz o texto. Retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, está falando de firmeza. Nós mudamos, nós somos homens, mas ele pede para que sejamos firmes. Você tem sido firme? Ou você tem fraquejado? Você tem sido firme? Ou você tem sido vencido pelos prazeres? Você tem sido firme? Ou você tem sido vencido pelas dificuldades? Vamos retermos, vamos manter firme a confissão da nossa esperança. Vamos dizer: o Senhor é Deus. O Senhor é o meu Deus. Olho para o alto e digo: do Senhor vem o meu socorro. O nosso socorro ele vem do Senhor, o nosso socorro ele vem do alto. Então vamos manter firme essa confissão. Em Malaquias 3:6 diz: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então vimos que Deus nos pede para que possamos ser santos. Deus nos pede para que possamos continuar confessando que Ele é o Deus de nossas vidas, e Deus ele nos dá a certeza. Qual certeza que Ele nos dá? Que se nós ainda estamos de pé, é porque Ele permite. Se você ainda está de pé, é porque Ele tem te sustentado. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, Igreja do Senhor, nesta lição, nós vimos aqui este assunto difícil, que ninguém tem condições de fechar, que ninguém tem condições de fazer uma síntese. Por quê? Porque nós estamos falando do caráter de Deus. E, conforme eu disse, eu não ouso explicar Deus em 40 minutos, nem em um mês, e nem em um ano, e nem em 20. Mas uma coisa que nós temos que saber é: Deus ele te ama, Deus é bom para conosco, e as suas promessas não mudam, porque Deus ele é imutável. Que cada um de nós possamos receber essa palavra e que tenhamos isso em nosso coração. Tenhamos isso em nosso coração. Que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, Ele é o mesmo Deus que é para comigo. Ele é o mesmo Deus que é para com você. Tome posse, irmãos. Você é a coroa da criação de Deus. Ele te chamou, Ele te salvou e Ele te fez ser grande. Ele nos faz ser mais que vencedores. Possamos ter essa certeza e que Deus nos abençoe muito. Esta foi a nossa lição de hoje e que você possa ter compreendido nesses minutos que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam e permanece para sempre. Deus nos abençoe muito. Mais uma lição que
nós tivemos a chance de crescer e aprender um pouco mais da Santa Palavra de Deus. Deus nos abençoe. Até a próxima lição. Graça e paz.